Gente, seja bem-vindo ao nosso orquidário teste. Eu vou fazer uma breve relato de uma planta brasileira, né? Uma planta do nosso... A planta também que dá muito aqui no estado do Espírito Santo, Minas Gerais, em alguns outros pontuais. Vamos falar sobre a Lélia púmila e suas variações de cores. Hoje já nós temos alguns exemplares aqui, já estamos já no final da floração. É uma planta de médio para o pequeno porte, com uma floração intensa, uma floração exuberante, que chama bastante atenção. É uma planta que requer uma luminosidade de 50 ou um pouquinho mais, uma planta que gosta de um pouco mais de sombreamento. É uma planta que responde bem à adubação. É uma planta que a proporção do tamanho da flor para o tamanho do pé é significativo. O que é isso? Uma flor grande por tamanho do pé. E é uma planta que tem um apelo bastante importante entre os colecionadores. Nós temos bastante colecionadores que gostam bastante dessa espécie. Agora já está no final, a gente tem uma quantidade muito grande de púmulas na coleção, uma planta que eu gosto muito também. E eu vou fazer um breve relato. Vou pegar planta por planta aqui e vou mostrar, falar alguns itens sobre a planta, algumas curiosidades, alguma coisa sobre o cultivo relacionado a essa planta no decorrer da apresentação individual de cada planta. A gente tem aqui uma planta que é uma planta tipo, oriunda de um cruzamento de uma planta vinho com uma semialba, uma planta tipo de uma tonalidade mais clara. A Lélia púmila, ela, como eu disse antes, é exuberante a floração, você consegue ver bem isso numa planta que ainda nunca foi cortada, uma planta única, e ela tinha no auge da floração, como eu disse antes, é uma planta com a floração exuberante, bem intensa, um contraste claro com labelo com tom bem mais escuro. É uma planta que já está com mais de 2 semanas aberta, já está acabando a floração, inclusive já até secou algumas flores, ó. Aqui 4 flores já secaram. Essa espécie, ela responde bem ao plantio acoplado. Nesse caso, o plantio foi feito num toco de café, a base mais velha para aguentar um pouco mais de tempo. Ela já está plantada aqui mais de 2 anos e ainda está muito bom o toco. E num cachepozinho baixo de madeira, com bastante esfagno ao redor. O enraizamento muito bem feito já, é uma planta com um crescimento muito legal, muito significativo, e correr com um crescimento significativo, bem cuidado, essa coisa linda que é a floração intensa, uma quantidade de flor, aqui nesse caso quase todas as hastes com 2 flores. Isso significa que é uma planta que está bem cuidada, com adubação todo em dia. É um exemplar tipo, mas um tipo mais claro, com uma exuberância de floração que a imagem somente já diz tudo, né? É uma planta, eu gosto muito essa espécie, por causa do tamanho médio para o pequeno porte e com essa floração que chama atenção. Então aqui é uma tipo clara, um labelo mais escuro. Então é um exemplar muito legal da Lélia púmila, uma espécie muito interessante. Aqui temos uma tipo também, com um plantio um pouco diferente, vamos dizer assim, mas também plantado no café, vasinho, é um vasinho de cerâmica com esfagno em roda. É uma planta também única aqui do orquidário. A gente até fez uma cápsula, que é uma sementeira dela, que foi feita no dia 13/3/2023. Está começando a tomar forma. Daqui 8 meses, no mínimo, eu tiro a cápsula, mando para o laboratório, fica no laboratório 1 ano e 2 meses, em média.
e retorna, e aí a gente começa todo o processo de produção aqui no orquidário. Então, é uma planta que ela já floriu em vários lugares, agora ela está com algumas ainda para abrir, outras já estão passadas. Infelizmente, acontece com a gente também, que a gente espera, e a lesma vem e vai, né? Olha, o que ela faz? Ela come, ela danifica um pouco a flor. Mas aqui é um tipo um pouco mais escura do que a anterior, mas uma planta de um colorido de uma forma bem interessante, uma planta bem bonita, um enraizamento muito bom mesmo. Ela gosta, a púmula em especial, é uma planta que gosta muito do café. Fica uma dica aí, quem gosta de plantio em madeira, que o café, como todo mundo fala que apodrece rápido, nem sempre, ó. Isso aqui tem mais de 4 anos plantado, ainda, ó, tá muito resistente, vai durar aí pelo menos uns 3, 4 anos ainda. E a quantidade de raiz acaba segurando também a madeira sem apodrecer. Então, uma planta muito bem cultivada, que corresponde bem à adubação, uma planta aqui da nossa coleção, que a gente fez um cruzamento, que daqui 8 meses no mínimo sai, vai para o laboratório, fica mais um ano e dois, de 1 ano a 1 ano e 2 meses. É um exemplar tipo. Vou mostrar aqui um outro exemplar tipo, mas uma tonalidade um pouquinho mais forte. Também está com mais de 10 dias aberto. Esse cruzamento deu plantas escuras. Você vê que é uma tipo bem mais escura do que a primeira. Olha a diferença de cor dentro do padrão tipo. Então nós temos uma variação muito interessante. É uma planta que eu falo, quando ela está bem cuidada, que ela está bem adubada, os tratos culturais todos em dias, tudo bem feito. Aqui é a madeira, café novamente e esfagno aqui dentro. Ela responde muito bem à adubação. Ela dá uma floração bem exuberante. É uma planta única, planta já de uma idade maior, né? Pela quantidade de bulbos, você vê que não é uma planta mais, não é uma planta juvenil. É uma planta já bem velha aqui na nossa coleção. Uma planta bem interessante. Eu vou pegar agora uma planta bem suave. Aqui, quando a gente está com um tempinho, a gente inventa algumas coisas. É uma raiz de camará, tinha um buraco aqui dentro. Encaixei a planta, coloquei esfagno. Por que eu coloco esfagno aqui? A madeira é muito seca, não retém água. Então você tem que ter uma fonte de umidade para a planta. A púmula é bem exigente em umidade. Se você plantar só na madeira seca, você obrigatoriamente tem que molhar todo dia. Como aqui a gente tem um padrão de molhar em média 3 vezes por semana, então tem que ter esse esfagno para reter a umidade. Essa planta tem aproximadamente 2 anos plantado aqui, já está com um enraizamento significativo. A base aqui é só para a gente levar para a exposição. É uma Lélia púmula bem suave, né? É uma planta de um colorido, não sei se vai dar para notar no labelo. O labelo é um labelo de uma tonalidade muito interessante, contrastando com as pétalas e sépulas bem claras. Então, uma planta de uma cor, não tem uma forma muito boa, mas o colorido dela me chamou a atenção. Aí eu fiz um arranjo. Isso aqui é um corte que um amigo me presenteou. Tá aí na coleção, uma planta que eu tenho um apreço muito nela. É um cultivo, para quem cultiva somente para colecionar, é um cultivo que você não mexe na planta pelo menos 10 anos. Então, é uma planta que vai ficar aqui por muito tempo, aumentando, chegando no padrão de tamanho dessa. Essa planta tem 2 anos plantado aqui. Então, você consegue ver que você pode fazer um plantio entendendo sobre a necessidade da planta em vários tipos diferentes de substrato, de local. Você viu aqui vaso de cimento, vou mostrar para frente vaso plástico, que hoje para frente eu planto 80%, 90% das minhas plantas em vaso plástico para facilitar os tratos culturais, que aí eu padronizo dentro do orquidário esse tipo de plantio.
Algumas plantas que estão no meu, na minha posse com presentes que não vão ser comercializados, aí eu faço esse plantio mais duradouro, que eu não tenho necessidade de mexer igual eu mexeria normalmente. Então aqui vai ficar uns 10 anos pelo menos para a tela encher isso aqui tudo e vai ficar bonito futuramente. Quem sabe daqui a uns anos, 3, 4, 5 anos, a gente mostre ela de novo. Ela tem uma coisa interessante, aqui está com 5 dias aberto, aqui está com quase 10 dias aberto, são duas frentes, duas florações, muito interessante. Ela flore um pouquinho rosa, e depois ela fica com um tom quase branco para um bem clarinho rosa. E sempre o labelo muito marcante, a tonalidade mais forte em comparação com a pétala e sépala. Muito interessante. Agora eu vou mostrar aqui para vocês uma púmula de primeira floração no esquema que a gente planta as plantas para ver flor a primeira vez. A coinha pequena, ela deve ter de 9 a 10 centímetros, é uma tonalidade, aqui está secando porque ela foi fecundada, tem 3 dias, então ela começa a secar a flor, uma planta de um tamanho interessante, vamos dizer assim, é grande a flor, para a primeira floração, uma planta pequena, né? E de primeira floração com uma flor muito bonita, uma planta, uma púmula suave, de um colorido bem interessante, contrastando, como eu digo, que eu gosto muito desse contraste labelo e cor de pétala e sépala. É uma suave de primeira floração muito legal. Aí a gente mostrando as variações, essa daqui eu adquiri essa semana, é uma púmula alba, já floriu em vários lugares, é a última flor, já secou, é uma planta de uma forma mediana, mas é uma alba, né? E uma planta com 22 bulbos, uma planta já tem bastante tempo de cultivo, então é uma planta que vai ser posta à venda em breve aí nas nossas redes sociais. É uma planta bem interessante, púmula, 22 bulbos, uma planta alba plena, muito legal, muito boa de forma, uma planta que vale a pena ter na coleção, somente, tirando a flor, somente pelo vegetal, sadio, sem manchas. Aqui ela estava numa madeira muito grande, desproporcional, eu cortei o famoso enforca-gato, eu aproximei, porque na hora de cortar frouxa um pouco as raízes, quando você faz isso, você segura mais as raízes, você tem menos dano. E fica um plantio, olha só, muito mais interessante. Um vasinho plástico, que da agora para frente todos aqui vão ser plantados acoplado diretamente no vaso plástico. Bem interessante, um cultivo que facilita muito o vaso plástico, porque retém mais umidade do que o cachepô, do que o vaso de cerâmica. É um plantio que eu recomendo, e a padronização no orquidário é tudo. Porque senão você vai ter, se você plantar em cachepô, é cachepô, se você plantar em vaso plástico, é vaso plástico. Claro, algumas variações sempre vão ter, porque tem plantas que requer alguma coisa diferente da outra, mas 80% hoje dos plantios dentro do nosso orquidário, do orquidário teste, é em vaso plástico de tamanhos diferentes, dependendo da espécie, dependendo da planta, ok? Planta adulta, bastante anos de cultivo, grande, com a floração muito legal. Aqui você tem uma Finicolor, aqui abriu imprensado numa tela que ela estava pendurada, mas aqui você já vê um pouquinho melhor a qualidade da planta, por ser Finicolor, que são plantas que você ainda não tem algumas formas excepcionais, já é de boa de forma, vamos dizer assim. É uma planta de primeira floração, um vegetal se adaptou bem, plantio acoplado, um vaso bem drenado, bem aerado, que eu falo, porque tem essas ranhuras, e é uma planta que se adaptou muito bem a esse tipo de vaso. Aqui ela estava plantada num galinho de café, o galho já está começando a apodrecer, com o tempo eu só tiro o galho completo com substrato e deixo aqui por alguns anos ainda. Então é um plantio que eu gosto muito, recomendo, e a gente está padronizando
dependendo da planta, muda o tamanho do vaso para ser proporcional. Não adianta você plantar uma planta pequena dessa num vaso grande. Isso eu aprendi muito quando eu cultivava bonsai. Você tem que ter proporcionalidade entre o tamanho da planta e o tamanho do vaso, porque te facilita o cultivo, fica mais bonito, fica mais apresentável e a planta também agradece. Aqui temos uma planta que é um corte que eu comprei. Ela veio com alguns avarias, fungo, mas já está tratado. Uma planta, primeira vez que flore aqui depois do plantio, é uma planta rubra, uma planta com um tom mais forte do que a tipo, que é o padrão da espécie. É uma planta de uma forma boa, bem interessante, dá uma melhorada ainda, porque ela foi recém-plantada. Ela deve ter um ano e pouco plantada aqui. Outra coisa, quando você planta madeira, que dá esses fungozinhos, essas, né? Cada região chama essa aqui. Eu aconselho a tirar. Não prejudica a planta, mas eu não acho que fica legal. Eu retiro, tá vendo? Eu retiro eles todos. Então é uma planta, vai melhorar um pouco. Planta rubra, mais escura. É uma planta bem interessante. Essa planta aqui é um meristema de uma planta que foi premiada em Belo Horizonte. Uma puma que ganhou o primeiro lugar lá em Belo Horizonte. Então ela tá fraca, vai melhorar bastante. É uma planta da coleção bem interessante. Chegou há pouco tempo. Daqui a um tempo nós vamos ter filhos delas para venda. Essa daqui já é a segunda floração. É a segunda floração, né? Ela abre. Eu peguei ela mais para te mostrar. Quando ela abre, ela não abre tão bonita, mas depois de 3, 4 dias ela dá uma arqueada. Aí aqui é a cor e a forma que é dela. Isso aqui ela começou a abrir anteontem à tarde, aí com 3, 4 dias ela fica assim, ó. É uma planta rubra também e é uma planta bem legal. É um plantio direto no vaso plástico, bem drenado. Ele é ranhado, tá vendo? Tem ranhuras nas laterais. Ele tem um dedo de brita aqui embaixo. E aqui foi plantado com macadame, pinos e esfagno. Tá indo muito bem. Uma coisa interessante, que aqui na frente é muito ensolarado e as raízes procuram um pouco mais de sombra. Olha como ela está de pá debaixo da bancada, que ela estava pendurada numa altura um pouco mais baixa, e ela seguindo onde estava mais sombra, porque é uma planta que requer um pouco mais de sombreamento. Ela não gosta de tanta claridade. Eu não aconselho você chegar e plantar e pendurar ela muito alto dentro do seu orquidário. É bancada, pendurada onde que tem uma boa ventilação, com um sombreamento maior do que uma Varneri, do que umas outras plantas, do que uma gutata, do que uma ametista. Mas é uma planta de fácil cultivo. Aqui a gente está vendo outro tipo de cultivo, com plantio direto dentro do vaso plástico, bem drenado. O dreno é tudo. O que é dreno? É a brita que você coloca embaixo e o tipo de substrato. Como aqui foi misturado pinos, macadame e esfagno, então você molha, ele seca. Então a planta você tem que molhar e ela tem que secar. Agora eu vou apresentar uma outra variedade de Lélia púmila, é a variedade cerúlea. Essa daqui é uma planta resultado de um cruzamento nosso de púmila cerúlea com cerulense. Aí deu essa beleza, uma planta grande, uma azul violeta cerúlea, né? Que é a classificação dela, é cerúlea, com esse labelo bem violeta, bem forte, marcado, planta de um tamanho bom. Essa planta está na segunda, terceira floração. É uma planta que a gente está trabalhando já, daqui a um tempo já vai sair do laboratório alguns resultados. Voltando a dizer, plantado em vaso plástico, bem drenado e uma umidade maior. E a planta responde muito bem ao trato cultural, que é a umidade, adubação, aplicação de defensivo, fungicida, inseticida, jogar um lesmicida, porque a gente tem problema muito sério com lesma quando a umidade é um pouco mais alta. Essa época agora, calor e umidade, chama bastante lesma e caramujo, então tem que usar o produto certo. Essa é um exemplar, que tem mais um outro exemplar de cerúlea, de primeira floração, um colorido bem legal, uma plantinha bem juvenil, pequena ainda,
mas uma floração muito interessante. Já vamos fazer um cruzamento com ela e com essas duas que mostramos por último. É uma planta, tá vendo? Bem nova, poucas folhas, né? Cresceu e já floriu. Então, uma cuinha que eu já tinha falado antes, plástico, umidade, dreno e um lugar bem ventilado com sombreamento aí de 50% para menos. E o resultado está aí. Aí com isso, aqui faltou a moena, mas nesse momento a gente não tem uma moena e umas outras variedades, e a gente está mostrando que está florido hoje dentro do orquidário. Você vê uma seleção feita em vários anos, tem alguns resultados, algum material a gente busca fora, outros materiais que estão aqui que a gente mostrou resultados de nossos cruzamentos, e serão todas essas plantas utilizadas em cruzamentos posteriores, já estão sendo usados, a maioria já está em laboratório, bandeja, alguns já estamos se individualizando. E daqui num futuro muito breve, teremos exemplares para colocar à disposição de nossos amigos e clientes. Sendo assim, mostrei de um geral na Lélia púmula, cultivo, variação de plantio, e uma coisa que a gente tem que ter em mente, a Lélia púmula, ela é uma planta muito que requer uma umidade maior do que uma valqueriana, um exemplo, que é uma planta bem conhecida. Então, se você tem que se atentar a isso, e o resto dos tratos é tudo padronizado dentro do nosso orquidário. Você seguindo passo a passo, você tem uma bela floração e uns belos resultados, como foi mostrado aí para todos. Espero que tenha gostado. Quem gostou, compartilha, curte, comente. E sempre, quem quiser visitar o Orquidário Teste, sempre está de portas abertas para todos. E muito obrigado, espero que tenha sido útil as explanações, as explicações, as maneiras, tudo. E todo mundo convidado para conhecer aqui o Orquidário Teste.